Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área hoje para comentar aí uma notícia triste, que é a saída do Douglas, né? O Douglas foi vendido para o Manchester City por, ninguém sabe direito, 12 milhões de euros, 14 milhões, 12 agora e 2 mais na frente, não sei, um valor aí por volta dos 12 milhões de euros, que vai dar aí entre 45 e 50 milhões de reais, né? Dependendo de quanto for, da conversão e tal. Teoricamente, 100% do Vasco, mas já dizem que tem porcentagem de boca pra gente que tá ajudando o Vasco, né? Aquelas histórias que a gente nunca sabe direito. Transparência não é o forte dessa diretoria do Vasco. O fato é que o Douglas está partindo, tá deixando a gente na mão aí. O que eu acho dessa venda, né? Lamentável, com certeza. Perder um jogador no meio do campeonato é sempre complicado, ainda mais um jogador tão importante para o time que nem é o Douglas. Perder um garoto da base que apareceu não faz nem um ano. Ele foi ter chance no time principal no finalzinho do ano passado, né? Acho que foi lá para setembro de 2016, mais ou menos, que ele foi ter chance no Vasco e foi aparecer, agosto, setembro, mais ou menos. Antes de completar um ano no time principal, já está vendido. Não devia ser assim. A política do Vasco tinha que conseguir segurar melhor os jogadores. O cara tinha que conseguir ficar uns 2, 3 anos no Vasco antes de ser vendido. 19 anos, sabe? Por 12, 14 milhões de euros. Que é um bom preço? É um bom preço. Mas o Vasco tinha que ter cacife para segurar ainda mais. Agora, um clube que está falido, que não está conseguindo nem pagar os salários, não consegue, não tem poder de barganha, né? Chega alguém querendo vender, o Vasco renovou o contrato lá. A multa rescisória era de 30 milhões de euros. Quer dizer, teoricamente o Vasco só não tinha condição de segurar, só não tinha como interceder se chegassem pagando essa quantia, né? Não, chega pagando menos da metade, o Vasco já topa. Por quê? Porque tá passando o chapéu aí atrás de dinheiro. Agora me digam se isso é um modelo sustentável. Vendeu o Luan aí, vai ter o quê? Pouco mais de 3 meses, já tá precisando vender de novo para completar o caixa. Não vai pegar esse dinheiro e reinvestir para manter a qualidade do time ou até melhorar, né? Não vai. Só vai decaindo a qualidade do time. E isso porque essa administração já antecipou cota de televisão de até 2024, já pegou dinheiro, teve as facilidades do Profut aí, e mesmo com tudo isso, não está conseguindo fechar a conta. Quando ficam dizendo, alardeando, mas o Eurico Miranda pelo menos está conseguindo equilibrar as contas do Vasco. Que equilíbrio é esse? Que equilíbrio é esse que a gente tem que ficar vendendo jogador para ficar pagando conta de Escudeiro, de Paulão, de Wellington? A gente montou um time de aluguel que vai se desfazer todo no final do ano, e os poucos jogadores que a gente tinha de talento, que era nosso, que podia ficar por mais temporada, a gente vendeu. Então, se a situação tá ruim hoje, vai ficar pior ainda no futuro. Porque ano que vem não tem Douglas para vender, não tem Luan para vender, não tem cota de televisão porque já foi antecipada, não tem dinheiro de Profut porque já foi antecipado, não vai ter patrocínio porque não consegue arrumar patrocínio, entendeu? E tem mais uma coisa. Eu acho preocupante que o Vasco venda 2 jogadores da base, que é uma coisa que causa desgaste, que o torcedor não gosta, em ano eleitoral. Se a situação chegou num ponto em que, faltando aí menos de 6 meses para a eleição, você vende a principal joia da base para fora, você não conseguiu nem segurar, a diretoria não consegue nem segurar 6 mesezinhos aí para esperar passar a eleição para vender o jogador, é porque a situação tá grave. A situação tá grave. Então, para concluir, o aviso que fica é esse. A situação do Vasco é grave financeiramente. Felipe, você fica falando, pela situação do Vasco, o dinheiro é bom, não tinha como aceitar. Pela situação do Vasco, realmente, a situação do Vasco é desesperadora. Qualquer coisa que você conseguir, tá bom. Mas é por isso que eu venho batendo aqui muitas vezes que o problema do Vasco é de estrutura, é de planejamento. A gente fica contratando um jogador emprestado, que não vai dar dinheiro nenhum pra gente. A gente fica contratando um jogador velho, que não vai dar dinheiro nenhum pra gente no futuro. E para pagar a conta desses caras, pagar só o salário, né? Porque esses caras não vão trazer dinheiro nenhum pra gente de venda no futuro, a gente tem que vender a base. E esse que é o problema, entendeu? Se a gente tivesse investindo mais em jogadores da base, vai gastar uma grana para trazer alguém, traz um cara que daqui a 2, 3 anos você pode vender também. Vender mais caro, de preferência, né? Faz um modelo estruturado que se sustente, entendeu? Esse que é o problema. Se você tá na baixa, se você não tem dinheiro,
Como é que você vai montar um modelo em que você gasta mais do que arrecada? O Real Madrid pode fazer isso. O Real Madrid tá nadando em dinheiro. Ah, vou contratar aqui um jogador, James Rodrigues, para ser terceiro reserva do meu time. Vou contratar aqui o Cristiano Ronaldo, maior salário da temporada, e vou ficar com ele quanto der. Nem vou pensar em revender no futuro. Claro, o cara está no topo da pirâmide, ele compra sem pensar. Agora, a gente que está lá embaixo, cara, você não pode sair fazendo isso. Você tem que fazer uma estrutura, uma administração que seja responsável, que seja autossustentável. Tinha que vender o Douglas agora por 15 milhões, dá para segurar mais? Beleza. Se pegasse esse dinheiro e fosse investir, cara, vamos contratar aqui um maluquinho lá da Argentina que a gente viu que é craque. Tem 23 anos, está começando, ninguém reparou ainda nele, vem ele para cá. Vamos contratar também um garoto que a gente viu que está jogando lá no Nordeste, 16 anos, contrata ele. Vamos subir da base. O Bruno Concendê já está sendo aproveitado, entra no lugar, vai ser um cara que vai ser vendido daqui para frente. Se fosse essa estrutura, aí tudo bem, a gente aceita, né, a venda do Douglas. Mas não, ele vai ser vendido, o dinheiro dele vai para empresário que está dando empréstimo para o Vasco, vai para pagar salário de jogador que no final do ano já está fora do Vasco mesmo e foi mal aproveitado no time, vai para montar esse time que não vai trazer nada para o Vasco, né? Se muito, vai fazer a gente ficar na primeira divisão, porque até isso a gente está ameaçado agora. Então, complicado, né? É o que eu já falei outras vezes. A gente não gosta nem de discutir, ficar discutindo a parte da política, da administração, mas enquanto não mudar isso, o time que a gente vai ver é isso. A gente vai ver um Vasco cada vez mais paupérrimo, cada vez precisando se segurar mais para ficar na primeira divisão e sonhar com o campeonato, sonhar com Libertadores. Desiste. Se não mudar a diretoria e se uma nova diretoria não mudar a mentalidade, continuar com essa mentalidade aí de botequim, o futuro do Vasco é negro. É negro. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Nem tem muito o que falar, né? O que a gente vai falar da venda do Douglas? Uma porcaria. É só isso que dá para falar. Se gostaram do vídeo desabafo, deixem o like aí. Se não conhecem o canal ainda, se inscrevam. Tem vídeo do Vasco aí toda semana, várias vezes por semana. E se já estão inscritos, cliquem no sininho aí para ficar atualizado sempre que tiver vídeo novo. Beleza? Tá combinado? Então tá bom. A gente vai se falando.